E aí galera, tudo bom? Olha só, eu vou resolver aqui um exercício sobre um assunto que o pessoal de vez em quando pergunta em sala de aula, mas dificilmente a gente tem tempo para resolver durante as aulas, né? Porque é complicado, muito corrido, então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês como é que a gente resolve o exercício da malha infinita. Existem algumas variações desse exercício, esse aqui é um dos tipos de malhas infinitas, né? Então podem existir outros, mas eu quero mostrar para vocês aqui qual é o artifício matemático que a gente usa para poder sair de um circuito como esse, que ele não tem fim, né? Uma malha infinita de resistores. Aí você vai perguntar, Araújo, na prática a gente tem malhas infinitas? Olha, não, na prática a gente não tem malhas infinitas. Então é mais um exercício de análise mesmo, para a gente poder entender como que dá para usar algumas ferramentas matemáticas aqui na solução de um circuito. Comecem reparando no seguinte, ó. Aqui eu tenho o ponto A e o ponto B, que são as extremidades do meu circuito, tá legal? Então A e B são as extremidades, e aí eu tenho um monte de resistores, infinitos resistores com o mesmo valor R. E a resistência de tudo isso, a resistência entre A e B, é o que eu vou chamar de REC, resistência equivalente, que a gente já está acostumado. Tá, agora que vem o nosso artifício matemático, nossa mágica aqui. O que eu posso fazer? Eu vou fazer um picote aqui, ó, certo? Eu vou dividir esse circuito em duas partes, adicionando dois pontos aqui, que eu vou chamar de A' e B', tá legal? Então daqui para cá, ó, para a direita, a gente tem um novo circuito A', B'. Separando os dois, ó, separei os dois, vamos ver aqui embaixo. Esse aqui é o meu ponto A' e esse aqui é o ponto B'. Aqui sobrou só um trechinho, né, com 3 resistores de resistência igual a R. Agora, olha só, o que sobrou aqui, ó, de A', B' para frente. Isso continua sendo uma malha infinita, certo? Então antes eu tinha uma malha infinita de resistores e aqui eu continuo tendo uma malha infinita. Tá, da onde que saiu isso? Isso sai do fato de que se a gente pegar o infinito e fizer infinito menos 1, a gente ainda tem infinito. Então infinito menos qualquer coisa continua sendo infinito. Logo, se eu tirar uma parte desse circuito infinito, esse circuito continua sendo infinito. Então, a resistência equivalente entre A' e B' continua sendo REC. É a mesma resistência que eu tenho entre A e B. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Eu posso trocar tudo isso aqui, ó, por uma resistência de valor REC. E aí eu vou colocar essa resistência aqui, ó, no lugar do A' B', de onde eu tirei tudo isso, tá vendo? Então eu vou voltar com tudo isso aqui, ó, para esses pontos, só que no lugar de tudo isso de resistor, eu vou chamar simplesmente de REC. Ah, agora eu consigo resolver. Olha só, a resistência entre A e B, REC, vai ser igual a R, esse cara aqui, mais a associação de R com REC em paralelo. Então, eu vou fazer um símbolo aqui, ó, que significa em paralelo. Mais R. Aqui, ó, esse R. Então vai ficar R mais R em paralelo com REC mais R. Tá legal? Então, isso aqui é a parte principal. Essa aqui é a nossa mágica ou matemágica para poder sair de uma malha infinita e transformar em algo que a gente consiga resolver. Daqui para frente, galera, é cálculo, é álgebra. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, deixa eu pegar a próxima folha, onde tem as contas. Reparem que aqui eu copiei a equação que a gente chegou. Opa, agora sim, ó, aqui eu copiei a equação que a gente havia chegado. E no lugar de R em paralelo com REC, eu uso o produto pela soma, porque dois resistores em paralelo a gente sempre pode usar o produto pela soma, né? Olha aqui, ó, vai ficar R mais R, 2R, certo? Ó, R mais R, 2R,
somado com o produto pela soma. E aí, como aqui eu tenho esse termo dividido por R mais REC, eu vou multiplicar todos os termos da minha equação, todos os termos por R mais REC. Então, fazendo isso, ó, reparem que aqui ficou REC vezes R mais REC. 2R vezes R mais REC. E produto pela soma vezes R mais REC. Só que nesse último termo, a gente pode cancelar R mais REC. Aliás, foi justamente por isso que a gente fez essa multiplicação, né? Para poder sumir com esse denominador aqui. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer as distributivas aqui, né? Então, olha só, eu vou distribuir. E aí vou chegar no seguinte. A resistência equivalente ao quadrado, mais o R vezes a resistência equivalente é igual a 2R quadrado mais, ó, 2R quadrado, 2R vezes R, mais 2R vezes REC, mais R vezes REC, que estava aqui. Agora, eu posso cancelar esse R vezes REC na direita com esse na esquerda. E jogando todo mundo para o lado esquerdo da equação, vai aparecer isso aqui, ó, pessoal. Reparem aqui. O que é isso? É uma função quadrática, função do segundo grau. Nessa função do segundo grau, vamos lembrar a forma da função do segundo grau, né? ax quadrado mais bx mais c é igual a zero. Tá? Nessa equação aqui, o nosso x é o REC. O a vale 1, o b vale menos 2r e o c vale menos 2r quadrado. O que a gente faz com isso? A gente joga na fórmula de Bhaskara. Como que é a fórmula de Bhaskara? Menos b mais ou menos a raiz de delta, que é b quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Repara que aqui dentro da raiz, ó, b quadrado menos 4ac, a gente vai ficar com 4r quadrado mais 8r quadrado, que dá 12r quadrado. Esse 12r quadrado posso transformar em 2r raiz de 3. Tá legal? Então, 2r raiz de 3, a gente vai simplificar aqui, ó, com esse 2 do denominador. E o que vai sobrar? Vai sobrar r mais ou menos r raiz de 3. Acontece, galera, que r vezes raiz de 3 é maior do que r. Então, se eu usar r menos r raiz de 3, isso aqui vai dar um valor negativo, o que não faz o menor sentido, já que é uma resistência elétrica, não existe resistência elétrica negativa. Então, a gente vai simplesmente ignorar o sinal negativo, ele não interessa para a gente nesse caso, ele não tem significado físico, certo? E aí nós temos, colocando o R em evidência, que a resistência equivalente é igual a R vezes 1 mais a raiz de 3. Pronto, está feito. Então, esse aqui é o resultado da nossa associação de resistores infinita, uma malha infinita de resistores. Tá legal? Pessoal, espero que tenha tirado dúvida de vocês. Até a próxima.